5, 4, 3, 2, 1. Olá, Unigestores, olá, Unigestoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma Unigestão Recebe. Em julho, com a temática Gestão de Materiais e Logística, a Unigestão recebe Carlos Henrique de Araújo. Sim, Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer. Te agradeço muito a tua presença. Nós estamos com Carlos Henrique de Araújo, ele que é administrador de empresas, tem apenas 8 especializações. Sim, não falei errado não. 8 especializações em gestão de pessoas, em gestão de marketing, em perícia, nós temos e também a administração de materiais e logística, entre outras. Além disso, é mestrando em administração de negócios e está aqui hoje para trabalhar a temática gestão de materiais e logística. Carlos, muito obrigado pelo teu aceite. Fique à vontade. A gente já se conhece há algum tempo. Tenho muito prazer de tê-lo como amigo. E nós vamos bater um papinho hoje para você que é aluno, para você que é empresário, conhecer um pouco mais os seus materiais, conhecer um pouco mais os insumos, gerenciar esses materiais dentro da sua empresa. Muito obrigado pela tua presença e eu espero que você curta a nossa entrevista na Unigestão Recebe. Carlos, queria começar um pouquinho aqui o nosso bate-papo, né? Falando um pouquinho sobre você, como é a sua parte, o seu histórico profissional, o seu histórico pessoal, quem é o Carlos Henrique, né? Eu sei que ele é professor, que ele é palestrante, mas como é que você chegou aqui? Olá, Ricardo, olá a todos aí que nos acompanham, nos assistem, né? Falar do Carlos Henrique não é tão fácil, né? A gente já tem um histórico aí de vida, aí de trabalho e estudo, como você mencionou no mini currículo. São anos de estudo e ainda continuo, né? Tem 8 pós e tudo, então eu sou administrador de carreira, né? Iniciado assim em 2001, curso sequencial, desacreditado na época, mas depois tomou seu lugar e seu espaço. Seguindo aí por administração e depois aí só especializações, como eu mencionei no currículo, um profissional disruptivo, que é antenado no mercado e nas mudanças advindas das alterações de todos os lados e cada vez melhor acompanhando o que o mundo muda e apresenta para nós, né? Porque quem para frente não olha aquela premissa, quem para frente não olha para trás fica, não é verdade? Então não basta ter só uma formação, temos que ter uma pós. Se uma não é o suficiente, vamos fazer uma segunda, uma terceira e nos especializarmos, né? E na vida profissional, chegando aqui em Fortaleza em 91, né? Trabalhando no comércio, estudando à noite. Ao longo do tempo, fiquei numa empresa só durante 20 anos. Entrei como auxiliar de auxiliar e saí de lá como um dos gerentes principais de uma cadeia de 53 lojas. Show de bola. Né? Então, era gerente de crédito e cobrança, gerente comercial, uma área de cartão de crédito, implantação, inovação e mercado. Então, tudo isso atrelou academia, estudo, pesquisa, extensão e trabalho. Muito trabalho. Expertise, competência e cada vez mais se atualizando. E, principalmente, que é o que não falta, incentivo. Eu tive um grande incentivador, foi um diretor que eu tive, que, por sinal, no início parecia até uma ofensa. Ele falou: rapaz, eu vou lhe dar a sua primeira gerência no grupo, mas você escreve mal para burro. Me colocou no Sebrae para aprender a escrever. Curso de redação aos sábados e curso de liderança. Partindo do grupo do curso de liderança, tomei gosto pelo negócio, pelo estudo, pelo aprendizado e entrei na carreira acadêmica. Aí depois foi só atrelando. Acadêmico, trabalho, acadêmico. Unindo os dois, show de bola, sucesso. Eu gostei da sua fala, Carlos, porque é muito importante, às vezes, o aluno acha um entrave, tem um problema, aí fica naquele problema, remoendo o problema. Você não, você pegou aquele desafio e transformou em oportunidade. Da mesma forma o empresário, porque aqui nós temos na Unigestão tanto alunos e professores, empreendedores, empresários, né? O empreendedor às vezes vê um empecilho no mercado e aí se fixa naquele empecilho. E, na verdade, ele pode transformar o empecilho num trampolim, Sim. numa oportunidade. Sim.
né? E pegando esse gancho do que você está mencionando, foi exatamente o que aconteceu. Eu chegado recentemente de São Paulo, eu tinha um carro bom na área financeira em São Paulo, era coordenador de crédito, de cartão de crédito. Chegando aqui, a cidade ainda não comportava essa tecnologia de cartão plástico. Ainda estava na época dos carnês, né? Estava na época dos carnés ainda chamados, né? Propriamente dito. Então, nessa época, ainda não tinha, 91, 92, um cargo de um gerente de crédito e cobrança, um supervisor com mais conhecimento. Não tinha isso, até porque o salário era um pouco melhor e é diferenciado da área do Sul. Uhum. Então, eu rebaixei minha carteira, muitas pessoas foram contra, mas eu rebaixei a carteira e comecei do zero. Então, era auxiliar, do auxiliar, do auxiliar. Eu era o meninozinho do carnê, destacando o carnê, conferindo e grampeando. Mas quando vi uma oportunidade, preciso de alguém lá no estoque para ajudar a anotar entradas e saídas. Ninguém ia. Eu me prontificava. Precisa de alguém lá no RH. Precisa de fazer uma separação de não sei o quê. Eu ia. Hora extra. Eu ia. Então, sempre disposto a aprender, sempre disposto a contribuir. E esse foi meu diferencial quando me veio a primeira gerência num grupo grande de 53 lojas. Então foi aí que eu fui visto. Ao passo que enquanto eu fui visto, muitos na época ficaram no passado, na mesmice. Bom, enquanto você toma uma aguazinha, Carlos, já que você falou em estoque e em separação, eu quero também dizer que nós, da Unigestão, temos uma parceria muito boa com a Gilbertos Delícias de Sabores, no Maraponga Martimoda. Venha conhecer os pratos do Gilbertos, carnes, aves, peixes. O melhor cardápio da cidade está no Gilbertos Delícias de Sabores, aqui no Maraponga Martimoda. Você também pode fazer uso, e um bom uso, dos produtos e serviços da Vieira Verrá, mídias digitais. Vieira Verrá pode gerenciar suas mídias digitais, o seu marketing digital é com Giovanni Vieira e Eduardo Verrá. Você pode falar com eles nos contatos que tem aqui embaixo. Você também que está empreendendo, você pode falar com Paulo Henrique Teles. Paulo Henrique Teles da Empreenda Melhor. A Empreenda Melhor é uma empresa que trabalha com consultoria e com empreendedorismo para aquelas pessoas que estão formando um novo negócio ou que querem abrir uma nova linha dos seus produtos e serviços. Então, Empreenda Melhor com Paulo Henrique Teles. Outro parceiro nosso também é a Contexto Soluções Integradas. Então, se a sua questão é tributária, fiscal, contabilidade, direito, imobiliária, fale com Oswaldo. Professor Oswaldo é o nosso parceiro da Contexto Soluções Imobiliárias. Inclusive, foi o nosso entrevistado com a temática Finanças e Economia. Ele está aqui nos nossos cards. Confira a palestra do professor Oswaldo. Já que o professor Henrique falou de separação, de estoques, de proatividade, de avaliação constante, eu queria entender um pouco, professor Henrique, o que é gestão de materiais? O que é logística? Qual a sua percepção sobre logística e sobre gestão de materiais? Tá, vamos lá. Nos tempos atuais, né, na atual conjuntura, se fala muito sobre logística e redução de custos. Né? Então, se pensa que redução de custos é simplesmente diminuir uma coisa aqui, planejar outra lá. E não é bem assim. Se falar em logística, só se vê logística como transporte. Não é. Logística é um globo. Uma logística global, uma logística desde a iniciação da compra de materiais, de se selecionar os meus fornecedores. Quem são meus fornecedores? Aonde está meu fornecedor? O meu suporte para um eventual problema que possa ocorrer. Né? Então, se tem redução de custo com isso também. Temos. Mas por falta de conhecimento, às vezes, o barato sai caro ou se gasta mais com a questão do transporte. Nós temos uma vantagem muito competitiva que é o transporte multimodal. Eu posso trazer via terrestre, via rodoviário direto, ou posso vir via trem, ou posso vir aéreo, ou ambos. Eu começo com aéreo e termino com rodoviário, ou com via o portuário, marítimo, né? E que vai se gerar um pouco mais de custo, mais custo-benefício com o meu preço final, eu consigo fazer um preço bacana para o meu cliente e atingir mercado. Porém, o que se faz muitas vezes é o contrário, por falta de conhecimento, porque se acha no tanto, isso para o empresário, né? Indo para o aluno, é o conhecimento para ele conhecer desde o início dessa seleção como eu vou separar esses meus fornecedores, quem são e quais são os custos.
que estado está localizado, se é terrestre, qual é o imposto que eu vou pagar, as fronteiras estaduais, evasão de divisas nesse caso, né? Se paga mais imposto, menos imposto. E uma coisa que é interessante, Ricardo, que muitos empresários às vezes não sabem. Se traz o produto de São Paulo para cá, mas não se verifica se a empresa que a gente está contratando tem um termo de acordo fiscal com a Receita. Muito importante, Isso professor. é muito interessante, porque muitos não sabem disso. Eu recentemente fiz um trabalho numa distribuidora de medicamentos e que o empresário não sabia disso, tinha um contador e tinha um advogado tributarista, e nenhum deles sabia desse acordo tributário. Aí pagou 2 vezes o imposto. 2 vezes imposto, chega a pagar tritributação ou bitributação. E pior, se paga IPI dobrado, triplicado, e que não sabia que já foi pago lá na origem, na emissão da primeira nota. Mas quando vamos à Receita, eles dão uma cartilha, que é um patamar desse tamanho, uma bíblia praticamente, mais de 1000 páginas. Passei um fim de semana estudando com o contador. Estudamos e descobrimos o que era isento e o que não era. Então vem para cá sem pagar imposto. Aí a pergunta é, que outro produto eu posso trazer junto, vindo junto na mesma carga, é isento na sua totalidade. Então com isso eu isento um tipo de imposto de um determinado produto que se acompanhou e pegou carona com ele no mesmo transporte. Então a gente percebe, professor Henrique, que tem muitas vantagens, tem muitas oportunidades na gestão de materiais. Quais mais vantagens o senhor poderia citar para os nossos unigestores, as nossas unigestoras? Tá. Outra coisa são as organização do estoque, a questão da conferência assídua, constantemente, saber o que entra e saber o que sai, em planilha ou mesmo num papel de conta. O importante é que acompanhe. Saber comprar, saber estocar, saber armazenar, saber fazer aquela questão cíclica do negócio, fazer girar. Estoque parado é prejuízo? Nem tanto. Às vezes pode ser um investimento. Pode se tornar um commodities. E commodities na bolsa hoje tem um custo bom. Eu posso postergar esse estoque para venda, consequentemente empurro também o tributo para pagar depois. O tributo também com termo de acordo fiscal. Então eu tenho um cliente aqui 2 anos atrás, que eu fazia o planejamento financeiro e logístico deste cliente com jeans. Eles importavam em 4 amigos, num CNPJ só, se reduzia a carga tributária. Chegado ao Brasil, um CNPJ para cada empresário, corrida do ouro. Vende o que tiver o melhor preço, vende o que tiver melhor no mercado, melhor posicionamento. Mas eu tinha um específico desses 3, que é o que eu fazia o planejamento. Ele tinha um galpão alugado, afastado da cidade, e mantinha esse jeans durante 1 ano, armazenado, jogada de mestre. Então ele esperava acabar o produto no mercado e ele trazia o dele. Com preço mais elevado. É concorrência desleal? De forma nenhuma. Expertise gerencial. Então, para o aluno é importante, indo para o aluno, é importante ele entender dessas jogadas, dessas estratégias. Não jogadas, pode, né? Mas estratégias gerenciais, operacionais. Com isso, ele aprendendo na faculdade, trazendo para a vida real, onde ele está trabalhando ou não, e nunca é demais onde ele está trabalhando, trazer isso, né, para a própria empresa onde ele está. Ele pode não ser visto na empresa onde ele está, mas ele pode encontrar uma empresa que o valorize. Perfeito. Por estar estudando. Ele pode ter um conhecimento muito elevado com uma empresa pequena e dali ele galgar outros voos. Que foi assim que eu fiz. Estava numa empresa média, se tornou grande e de acordo com o estudo fui me aprofundando, eu fui crescendo mais, então procurei outros passos. Entrei na faculdade, fui ministrar aula, pós-graduação, empresas com um volume maior, né? Então eu já cheguei a ser controlador de uma empresa de 25 milhões. É muito. Mas isso levou um tempo, levou-se 21 anos aí de carreira. Não é de um dia para a noite, né? Não é de um dia para a noite. Tem que ter investimento, estudo, pesquisa, cansado, dormitar, pesquisar, estudar. Não tem café grátis, como eu costumo dizer. Rapadura é doce, mas é dura. Falando em rapadura doce, mas é dura, nós falamos de benefícios para a gestão logística de materiais. Mas a gente sabe também que na administração de materiais nós temos alguns gargalos, alguns desafios. Quais seriam os principais desafios que as empresas têm hoje no âmbito da logística? Olha, ao meu ver, e comprovadamente assim, esses gargalos, o que vem mais que eu vejo, tá? Falta de preparo dos funcionários, falta de qualificação. E se temos qualificação, um profissional qualificado,
Ele está qualificado, mas não sabe o que está fazendo. Esse é um dos piores problemas que nós temos, é a falta de conhecimento do segmento. Eu hoje, Ricardo, e digo a todos, eu não tenho medo de encarar nenhum segmento qualquer que seja. Seja o que for o segmento, eu aceito sem olhar. Ah, mas você não conhece. Tudo bem, eu não conheço, por enquanto. Eu vou pesquisar. Eu vou estudar. Então, um dos gargalos é essa falta de conhecimento, a falta de gestão, a falta de planejamento. Tive a grande ideia, a grande sacada. Nós tivemos aí agora o evento pandemia. E ainda estamos nele, estamos atravessando. Né? Mas nós tivemos no início da pandemia a questão de muitos começarem, estou ganhando dinheiro porque a minha logística é boa e estou fabricando álcool gel. Sem citar nome de empresas, mas nós temos empresas aí nacionalmente conhecidas, começaram a ganhar muito dinheiro, mas se atrapalharam porque faltou o insumo principal, ativo principal, para fabricar o álcool gel. Ele não tinha. Contratou pessoas, manhã, tarde e noite, 3, 4 turnos, hora extra, perder de vista, faturamento muito grande, começou a importar. Sem um ativo principal. Sem um ativo principal do produto, quando faltou, ficou perdido no mercado e não fabricou. O que aconteceu? Não fabricou, perdeu demanda, perdeu funcionários, gerou-se ações trabalhistas, não pagou os outros fornecedores porque um dos produtos faltou, não fez o restante. Prejuízo na certa. Nós falamos aí em prejuízo ocasionado pela logística, né? Então a gente sabe, professor, e eu sou suspeito em falar porque para mim logística é um elemento estratégico, gera valor, agrega valor ao meu produto, ao meu serviço. Como é que a logística gera esse desempenho para a empresa? Qual a atuação da logística no operacional da empresa para gerar essa lucratividade, para gerar esse desempenho favorável para as organizações? Tá, Ricardo, nessa questão de ser favorável, é criar-se a cadeia de valor através da velocidade logística. Então, esse é que é o interessante. Não adianta, não basta só eu saber comprar, saber vender, saber estocar, saber gerenciar, fazer acurácia constantemente. Não adianta só isso. Né? Se eu não gerar velocidade nessa logística, colocar o meu produto para o meu consumidor final, na mão dele, a um preço favorável de mercado. Eu tenho concorrentes. Se o meu concorrente chegar na frente, ele vende primeiro. Mas se eu tenho velocidade, é igual ao supermercado, por exemplo. Quando vemos no supermercado uma gôndola vazia, ali é problema de velocidade. Isso não é bom para nenhum supermercado ou uma loja. Se numa loja, qualquer tipo de departamentos, né? Qualquer tipo de departamentos, faltou produto, tem um buraco na prateleira, questão de velocidade. Pode ir atrás que o produto está no estoque. Está esquecido em algum lugar, ou errou o endereço e foi para uma outra filial, ou foi entregue em algum outro. Está em qualquer lugar, menos onde deveria estar. E eu tenho um produto dentro de casa e não estou vendendo. Isso é um gargalo. Disponibilizando para o cliente, né? Para o mercado. Exatamente. Um exemplo de cadeia de valor dentro da área de alimentos, supermercado. Eu tenho arroz 1, arroz 2, arroz 3, arroz 4, arroz 6. Faltou 5. Cadê? Ninguém sabe, ninguém viu. Encostadinho lá no depósito, lá no CD no finalzinho. Lá no finalzinho esquecido. Por quê? Porque alguém não verificou, não trouxe este arroz para cá. Muitas vezes, Ricardo, e é o que acontece, não chegou nem ao CD do supermercado. Está lá no CD principal. A carga ficou lá. Ela não saiu. Foi pedida, foi feito os documentos, requisições, documentação, nota fiscal de transferência, tudo. Local de chegada esperando, porém o produto ficou esquecido. Alguém não olhou. Eu falo muito em sala que quem não controla não gerencia, né? Não gerencia. A falta de controle causa problemas na gestão. Então você, por favor, controle bem o seu estoque, através do PEPS, através da UEPS, através da curva ABC, enfim. Pareto, estabeleça o seu método de controle, porque se faltar produto, o cliente pode consumir outro. Consumindo outro, e se ele gostar, você perde aquele cliente. Tá certo? E quer ver um detalhe, Ricardo? Falo pegando esse gancho ainda. O exemplo do arroz. Arroz 1, 2, 3, 4. 6. Pulou 5, 6. Esse arroz 5 é o mesmo tipo, 5 é o meu feijão, é a minha farinha.
Já não é só um produto, são 3, 4, 5 até, macarrão. ou mais. Fiz a minha compra do mês, mas o meu arroz da minha família é o 5. Não tem. Eu deixo tudo e vou para o concorrente. Compra de 100, 200, 300, 400 reais, o supermercado perdeu. Né? Que é o que é chamado em vários lugares dentro da cadeia logística, esse buraco, né? Essa brecha. Isso não pode acontecer. Para isso, pegando o gancho do que você falou, do controle, do acompanhamento. E tem uma premissa, principalmente muito interessante, eu costumo pregar isso muito em sala de aula, de Kaplan e Norton. Tudo que se mede é gerenciado. Tudo que você medir é gerenciado. Não importa como nem o que. Mediu, você gerencia. Agora, você não gerencia o que não se mede. Impossível. Professor, o senhor falou aí de velocidade. Velocidade, de cara, lembrou para mim transporte. E a gente sabe que transporte é um custo logístico, os custos com transporte representa 2/3, 67%, 70% dos nossos custos logísticos. Então, gerenciar bem o transporte é um diferencial competitivo para as organizações. Eu queria que o meu aluno, que o meu empresário, que o unigestor, unigestora, entendesse a importância de gerenciar bem os transportes. Como é que eles podem fazer isso? Então, a questão do transporte, que é muito importante, não menos do que os outros pontos dentro da cadeia logística, uma logística global, então não pode se falar de logística se também não falar transporte. A questão do transporte vem desde a manutenção do veículo, a preparação dos funcionários, a questão dos custos com impostos, saber o que vai levar, quando levar, como levar, roteirização. Show. Não é só levar, trazer, voltar e pegar. Roteirização, uma rota só com várias paradas. Eu economizo custo, economizo pessoas, economizo manutenção de veículo, conferências. Então, é algo que você consegue reduzir custos simplesmente com gestão de transportes, com roteirização assertiva. Saber quais são os pontos de entradas e saídas. Né? E manutenção de veículo. Preventiva, não corretiva. Muitos empresários gastam muito dinheiro no transporte com a prevenção corretiva e não a questão da correção preventiva. Ok. Então, fica ligadinho nas dicas do professor Carlos Henrique de Araújo. Esse mês, com a temática Gestão de Materiais e Logística, a Unigestão recebe, ele que é administrador, tem 8 pós-graduações, é mestrando em administração e está aqui na Unigestão para você e para os nossos parceiros também. Gilbertos Delícias de Sabores, no Maraponga Martimoda, Vieira e Verrar, mídias digitais, Empreenda Melhor, com Paulo Henrique Teles, professor Oswaldo, com a Contexto Soluções Integradas. Muito obrigado a você que está nos conhecendo no nosso canal do YouTube. Você que está aqui, aproveite para ver outros vídeos no nosso canal. Nós temos sobre liderança com a professora Help Malaquias, acompanhe aqui o nosso card. Temos também informação sobre educação e avaliação com a professora Alana Carvalho. Tudo isso especialmente para você aqui no nosso YouTube da Unigestão. Professor Carlos Henrique, nós estamos caminhando para o final dessa entrevista e eu já escuto aquele tá certo? Mas calma, tem mais informação para você. E para você, especialmente que é aluno, ele vai falar direto para o teu coração. Pega o papel, pega a caneta, porque eu quero saber para o nosso aluno de administração, para o nosso aluno egresso da faculdade, o que é que ele deve observar mais na gestão de materiais? Quais são as informações mais importantes hoje de logística para o acadêmico do ensino superior? Eu vejo assim, Ricardo, esses nossos alunos, principalmente os que já estão terminando faculdade e começando a entrar no mercado. Muitos já ingressam já na área da logística. Então, não importa se ele está começando pelo cargos baixos, médios ou altos, nós temos todos os tipos de alunos. Sim. O que já é experiente, o que não é, e que está atrelando a conhecimento à prática. Né? Então, dedicação, conhecimento, comprometimento. Então não basta saber,
Não basta conhecer, mas tem que se comprometer. Fazer a coisa certa, fazer o que é o certo. Não importa se façam errado, se a empresa quer fazer errado, se o meu chefe faz errado, você tem que fazer o certo. E sempre ir em busca de informação. Cada vez mais informação, cada vez mais informação. Conhecimento nunca é demais. E sempre procurar planejar, se organizar. Muito importante. PDCA o tempo todo. Planejar, desenvolver, capacitar e agir. O tempo todo o tempo. Não tem como. Se você não se planeja, você não desenvolve. Se você, para desenvolver, precisa se capacitar. Então, se capacite o tempo todo. Nós que somos professores, né, você já meu mestre, sou seu aluno, gratidão, né? Nos conhecemos na pós, eu sendo aluno, hoje estamos aqui, né? Estamos aqui. Bom, a gente não pode terminar uma entrevista de logística e gestão de materiais sem falar da cadeia de suprimentos. Eu queria entender, professor Carlos Henrique, o que é a gestão da cadeia de suprimentos, o que é a famosa Supply Chain Management. Então, pegando o gancho da cadeia de suprimentos ou retroabastecimento, né, que é a cadeia propriamente dito, não adianta só eu gerir, e quando se fala em gestão é gerir, cadeia é o todo, início, meio e fim. Então, é eu suprir e retroalimentar. O que é o retroalimentar? Lembra-se do exemplo que eu comentei do arroz, 1, 2, 3, 4, 6. Não houve retroalimentação. Houve um ruído em algum local e esse produto não chegou na prateleira, portanto não chegou na mão do consumidor. Então isso é um problema. Quanto à gestão, hoje nós temos em grandes empresas, Ricardo, e o pessoal de casa, principalmente os alunos e os empresários, né, profissionais, gerentes de supply chain. É aquele profissional, gerente, diretor, supervisor supply chain, que vai gerenciar, ele tem conhecimento, expertise naquele segmento, naquela área, desde o início da fabricação do produto, da compra dos insumos, da escolha do fornecedor, preparação do material, controle de estoque, armazenagem, transporte, chegada, cálculos de tributos, todos os tipos de cálculos e controles, até chegar na mão do consumidor. Então o supply chain vai se preocupar com o resultado, se o meu cliente está satisfeito ou não. Será que porque não basta só cotar, fazer custo, reduzir custo, impostos, recuperação de impostos. Meu cliente está satisfeito com o meu produto? Sim ou não? A maioria não sabe. Só se preocupa em vender. Vendeu uma vez, ponto. Vendeu uma vez, ponto. Cliente de uma venda. Isso não é interessante. Então eu tenho que saber controlar desde o início da fabricação até chegar na mão do meu cliente, consumidor final, e não deixar que esse produto acabe para não gerar aquela falta, aquela brecha, aquela ruptura, aquela ruptura do arroz 5. Por falta dele, perdeu-se uma venda de 300, 400 reais. Quantas vendas não se perdem nisso? Quantos tipos de produtos avariados, perdidos, desviados? Eu não tenho controle, então tem que ter todo esse controle e esse profissional de gerenciamento, supervisionamento, supply chain, é uma pessoa capacitada, melhor remunerada para fazer a coisa acontecer e dar velocidade ao processo todo. Então, ou seja, supply chain é o gerenciamento desde a compra do produto inicial, dos insumos, até a satisfação do meu cliente. Eu tenho que saber a satisfação do meu cliente. Ele está satisfeito ou não está? Se não está, por que não está? E corrigir o porquê ele não está, e melhorar. E não deixar dentro dessa parte global toda o que falta e o que precisa melhorar. Para que não falte na mão do meu cliente, que chegando na mão do meu cliente, ele esteja satisfeito. Bom, já que nós falamos de cadeia e falamos de global, chegou uma pergunta agora para mim no site da Unigestão. Então você mande suas perguntas, mande suas dúvidas aqui para o nosso unigestão.website. Já que nós estamos falando de global, veio a seguinte pergunta: quais são os principais desafios que o Brasil, que o país encontra na logística? Quais são os principais entraves, gargalos, gaps que o país tem na logística? Ricardo, ao meu ver, e o que a gente pesquisa muito, a gente vê isso muito através de pesquisas, né? Um dos principais gaps dentro do complexo logístico, o mundo logístico, de forma global, bem ampla, né?
a falta de conhecimento, a falta de gerenciamento. Temos gestores, temos empresários, ótimo, mas não tem conhecimento. Se tem, tem pouco. Precisa aprender mais, estudar mais. É o suficiente? Não. Conhecer, pesquisar, entender as regras tributárias. Então hoje se consegue reduzir custo, como eu falei. Demitir pessoas para reduzir custo, enxugar folha, erro. Não existe, erro, existe, né, claro. Mas erro, por que não reaver toda a minha complexidade logística e ver onde eu posso aumentar a minha velocidade? Conhecimento, buscar Receita Federal, buscar informação nas secretarias da Fazenda. Como eu posso reduzir meu custo com tributo? Quem são as empresas onde eu compro insumo que tem, não é parcerias que eu quero dizer, tem acordos com a Receita de reduzir tributação. Aí eu não pago bi, tri ou quadri tributação. Chega até 4 vezes mais. Absurdo isso. Por falta de conhecimento, e a gente encontra isso facilmente. Hoje se ganha dinheiro com redução de impostos. Perfeito. Né? Nos diversos segmentos. E a outra questão, de forma a nível nacional, é a questão dos meus transportes. A questão do transporte multimodal e o tempo que eu preciso que o meu produto chegue na mão do meu cliente final para garantir a satisfação dele. Eu posso, de repente, ter um prazo de 5, 6, 7 dias para o meu produto chegar de São Paulo a Fortaleza? Não, eu posso esperar 5 dias. Transporte marítimo é mais barato. Por que eu vou pagar o imposto de ICMS tão caro pela estrada de rodagem, se eu posso esperar mais um pouquinho e trazer ele via ferroviária ou marítimo? Perfeito. Eu queria muito agradecer a tua parceria, a tua presença aqui na Unigestão, né? Sempre é um prazer estar com o professor Carlos Henrique de Araújo, ele que é administrador, ele que tem 8 especializações, é mestrando em negócios, né? Muito obrigado, professor Carlos Henrique, pela tua presença na Unigestão. Queria muito agradecer a tua presença nesse Unigestão Recebe de julho, com a temática Gestão de Materiais e Logística, recebendo hoje Carlos Henrique de Araújo. Muito obrigado e a gente se vê no próximo Unigestão Recebe.